Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O Brasil e o mundo estão vivendo um momento em que todo mundo precisa dar a sua colaboração no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Aqui na Câmara dos Deputados não é diferente, na verdade é ao contrário, a Câmara saiu na frente e tomou uma série de medidas que, pela sua importância, acaba servindo de referência para outros órgãos públicos e para outros segmentos da sociedade. A Câmara dos Deputados tem uma estrutura que funciona como uma prefeitura, é a primeira secretaria. E quem atualmente ocupa esse cargo importante é a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Ela tem capitaneado as ações, obviamente, ao lado dos outros integrantes da mesa diretora e dos outros deputados, dos muitos deputados envolvidos nessa questão. Acho que podemos dizer, deputada Soraya Santos, muito obrigado por conversar conosco, ajudar a detalhar essas medidas. Acho que podemos dizer que a Câmara tem feito o máximo que pode e na velocidade adequada, mas sempre na perspectiva de manter o Congresso funcionando, porque isso é fundamental nesse momento, né? Eu achei fantástica, Lincoln, sua introdução, porque a gente primeiro precisa contextualizar. Quando a gente fala de governo, eu costumo muitas vezes ouvir a pessoa dizer assim, aquele governo, às vezes até aqui dentro da casa. Quem é o governo? O governo ele é composto por 3 poderes. É o executivo, o legislativo e o judiciário. Na hora que você tem uma crise na sociedade, e ainda mais uma pandemia jamais vivida, são esses poderes que têm que ser um esteio da sociedade. Então, eles não podem parar, eles não podem deixar de funcionar. Agora, dos 3 poderes, se você analisar, eu vou ver o ministro que mora, de repente, aqui em Brasília, ele vai e volta para o tribunal. Ele tem uma logística mais fácil de monitoramento. Mas a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, enfim, o Congresso, ele traz parlamentares de todos os estados. E aí qual é o perigo? Você imagina, Lincoln, o Brasil, ele tem dimensões continentais. E aí você pode imaginar assim, a crise começou na Itália, depois foi para a França, depois foi para a Espanha. Cada presidente tem a sua atenção de país. Mas você imagina que os nossos estados são do tamanho desses países ou até muito maiores. E qual é o problema da Câmara? Se você não tiver uma ação muito específica, eu antecipo, por exemplo, uma contaminação no estado onde esse vírus ainda não chegou pelo ir e vir, por essa obrigação. Então, a Câmara, ela tem 2 deveres aí. Primeiro, o dever de ser referência para outros órgãos, porque ela produz leis. Então, ela tem que dar demonstrações de comportamento. Desde a verificação da distância, como nós estamos fazendo, com mais de 1 metro de distância, mas na mudança cultural. Você tem que colocar em prática o que você está aprovando enquanto norma. Perfeito. Segundo aspecto você não pode ser uma bomba relógio enquanto órgão. Então, você tem que fazer o uso de tecnologias, mudar regras regimentais para que as pessoas cumpram o seu dever sem poder ir e vir para os seus estados contaminando as famílias. A senhora tocou num ponto muito importante sobre essa pandemia, que todo esforço não é sobre apenas não se contaminar, mas principalmente não transmitir, não se tornar um agente transmissor. Eu acho que as medidas da casa estão todas muito ligadas a isso, né? Mas antes da gente descer a essas medidas, a senhora mencionou uma pandemia nunca vivida. Por falar nisso, a gente está vivendo também no momento algo que é um pouco inédito, que é um pedido do governo de reconhecimento de calamidade pública em nível federal. A gente já teve vários exemplos em nível estadual, mas em nível federal, desde a Constituição, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é quem prevê o pedido de calamidade pública para a flexibilização dos gastos públicos, nós nunca tivemos algo inédito. E a Câmara está demonstrando, a senhora vem da reunião de líderes, pressa em atender esse pedido do governo, né? É claro, o Congresso, até na sua estrutura de poder, ele tem que dar o suporte necessário ao Executivo para aplicar aquilo que ele entende enquanto gestor, né? Quem é o gestor máximo. E me permita até me corrigir, eu acho que nesse episódio, especialmente do pedido de calamidade pública, o Executivo até responde um clamor do Legislativo, porque muitos foram os parlamentares que foram não só a tribuna do plenário, mas as diversas tribunas aqui para pedir o instrumento de flexibilização dos gastos públicos, que é
toma a forma do pedido de reconhecimento de calamidade. Né? Isso é claro, porque quem está ligado na área econômica entende essa necessidade. Porém, a gente tem que colocar cada estrutura na sua competência. Então, quem é que vai ditar as regras e a tomada de decisão? É o Poder Executivo, e através do seu presidente. Então, você não pode estar aprovando regras e invadindo competência. Você precisa esperar a iniciativa do Executivo. O que o Congresso está dizendo é: estamos prontos, estamos capacitados para dar o apoio necessário para que o Brasil saia dessa crise ou minimize os efeitos dessa crise. Então, o Congresso, e aí é o exemplo que a gente tem dado, está de plantão para que possa votar as matérias necessárias, como essa, que é fundamental, flexibilizar os gastos, porque você não sabe quanto tempo essa crise vai durar. Você fala-se em um pico de 3 meses e meio, 4 meses. Tudo bem, mas eu posso ter começado essa crise, como falei, em estado de São Paulo e do Rio, e de repente isso chegar mais tarde no estado de Tocantins, ter um efeito diferente no Rio Grande do Sul, pelo próprio clima. Então nós vamos ter que estar tomando decisões, nesse caso o governo, que é representado pelo Executivo, e nós, governo, enquanto legislativo, apoiando essas ações. Só nessa terça-feira a gente teve a aprovação de 4 medidas relativas ao enfrentamento do coronavírus. Uma delas, diz muito respeito à casa, também tem um ineditismo, que é o sistema de deliberação remota, que vai permitir que muitos parlamentares, que inclusive não devem vir a casa pelas suas condições de saúde, maiores de 60 anos, por exemplo, possam participar desse esforço de deliberação das matérias. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente pode começar a conversa, né, sobre os muitos pontos que temos a tratar. Né? Com certeza. Então, hoje nós estamos trabalhando com essa condição à distância, né, para que eles possam interagir. Hoje, cada comissão que foi suspensa temporariamente, mas todas as nossas comissões hoje, Lincoln, elas estão aptas a trabalhar por videoconferência no limite de 100 pessoas conversando. O que a gente parou e suspendeu é para que a gente possa concentrar esforços para o plenário, que nós vamos estar falando de 513 deputados conversando simultaneamente. Tendo direito à palavra, apresentar direito à emendas. palavra, e se chegar lá na frente tiver uma matéria que queira usar os artifícios regimentais de obstrução, nós estamos prevendo tudo isso. Então, qual é a nossa missão maior? Primeiro, desenvolver, testar e validar as ações do plenário. Porque eu posso lidar amanhã com alguns grupos de estados que possam vir e, de repente, como falei, um não está. Então, nós temos que colocar a opinião, o dever de cada parlamentar como representante da sociedade brasileira num diálogo aberto que a sociedade possa acompanhar, declarando o seu voto. Agora, eu vou entrar um pouco nas medidas de prevenção à circulação de pessoas, que também são muito importantes, porque, como nós colocamos no começo aqui da entrevista, é na circulação que reside o maior perigo de espraiamento da doença. Né? A Câmara foi uma das primeiras a tomar medidas como, por exemplo, liberação para teletrabalho dos maiores de 65 anos, que a partir da semana já passa a ser 60 anos, imunodeprimidos, pessoas que tenham condições especiais em razão de cirurgia, gestantes. Agora, decisão nova já, também aqueles que tenham recém-nascidos, um prazo de 90 dias para além. Gostaria que a gente falasse um pouco sobre como foi a construção dessas medidas, porque me impressionou particularmente a velocidade com que elas foram tomadas e também o diálogo com o Senado no sentido de tomar todas as medidas muito semelhantes. Né? Primeiro é preciso compreender que as pessoas que têm vulnerabilidade, elas precisam estar em casa. E estarem conscientes que é em casa em condição de isolamento. Porque a gente também vai monitorar, Lincoln, se elas estiverem, por exemplo, numa praia ou em lugares de grande circulação. Porque elas têm que ninguém pode viajar. Ninguém. Então é importante que você está protegendo a vida deles, mas eles têm que fazer esse dever de casa, de não só se proteger, mas proteger as suas famílias. Então a gente está fazendo a liberação imediata. Também abrimos um canal para casos que não esteja previsto, como pessoas, né, imunodeprimidas, pessoas com doenças crônicas respiratórias, né, gestantes, todos aqueles atos que a gente colocou. Mas também abrimos uma brecha quando demede, que nós temos peritos, nós temos médicos capacitados e que estão trabalhando em alinhamento com o Ministério da Saúde, possa também subsidiar
uma excepcionalidade que a gente não enxerga. Outro fator é o fator de viagem. Chegou de viagem e o protocolo já diz, vão ficar 7 dias, porque o vírus ele tende a se manifestar nesses 7 dias e mais 7 dias há de cautela. Caso se manifeste. Caso se manifeste. Então isso foi muito importante. Mas é tão importante colocar em casa como é importante as pessoas que hoje estão em casa entenderem os sacrifícios dos que vêm e que vão trabalhar junto com eles. Porque algumas funções da casa, Lincoln, nós conseguimos trabalhar com o teletrabalho. Sim. E outras não. Eu vou dar um exemplo. É o nosso caso. Outras não conseguem. Por exemplo, serviço que a gente está fazendo de escalonamento, seja da comunicação, seja da limpeza, seja de uma área operacional. Então, o que a gente está fazendo? Vamos imaginar os terceirizados. Eu expedi ontem um ato comunicando às empresas o seguinte: a Câmara não está fazendo demissão de nenhum funcionário. Ela está fazendo sua parte social de pagar o contrato cheio, mas para aquele profissional ficar em casa. Porém, essa empresa não pode aproveitar que aquele funcionário ficou em casa para colocar como folguista, plantonista em uma outra entidade. Isso tem que estar muito claro, porque aí é uma sanção à empresa. Segundo, o profissional que está por força de revezamento ou por força de proteção também não pode se colocar em situação de risco. Você imagina se ele está em revezamento e ele aproveita para ir para uma festa, lugar de tumulto, quando ele voltar para cá, ele já voltou sem os cuidados. Então, tudo que a gente ganha, a gente também tem que ter uma atenção. Esse funcionário tem que ter ciência que se ele for encontrado em tumulto, é um item de afastamento. Sim. Não é o profissional que a gente precisa ter aqui dentro. A gente vê que todas as medidas têm esse cuidado de aumentar o grau de liberdade, mas aumentar muito também o grau de responsabilidade. Com certeza. Né? Por exemplo, não pode, estando em trabalho afastado, viajar. O parlamentar vai poder votar remotamente, mas se ele ceder a senha para alguém, ele está passível de um processo até de cassação. Então tem um conjunto de liberdade sempre vem acompanhada de muita responsabilidade. Ô Lincoln, tem uma frase do Gandhi que eu sou apaixonada. O Gandhi diz o seguinte: plenamente livre é quem voluntariamente se escraviza. Olha que sentido. Eu te dou a liberdade e a tua escravidão é o quê? O seu compromisso com aquela liberdade. Se você olhar para uma criança, ela começa a brigar, né? Eu quero vestir essa roupa, ela fala para a mãe, né? Eu quero vestir essa roupa, não quero aquela. Mas quando ela fica mocinha, diz: mãe, o que você acha que eu devo usar? E a mãe falar para ela assim: escolhe, ela vai brigar. O poder de escolha é soberano no ser humano. E isso é uma liberdade que traz consequências de um aprisionamento por valores morais e éticos. Então eu estou tendo da empresa que eu trabalho, nesse caso a Câmara dos Deputados, todo o apoio para que você trabalhe remoto. Se eu tiver, por exemplo, marido e mulher aqui, inclusive, você vai revezar com a sua esposa ou com o seu marido, vai ver o que é melhor na rotina. Olha quanta coisa a Câmara está fazendo. Agora, essa responsabilidade é dele na proteção da rotina da casa dele, na rotina da vida dele. Agora, alguns trabalhadores, especialmente do departamento médico, que é um serviço de referência em saúde aqui em Brasília, eles podem ter, ao contrário, mais trabalho, né? Está previsto, inclusive, convocações de férias, de licença capacitação, e foi colocado também um telefone à disposição 24 horas para quem está com aquela dúvida se deve ou não recorrer ao serviço médico possa tirar essa dúvida, porque essa também é uma preocupação, né? De quem começa a apresentar um dos sintomas. Mas ir ao hospital não é uma recomendação imediata, né? Exatamente, Lincoln. E a gente tem que olhar para o lado e ver o que está dando certo. Então não tem jeito. Agente de segurança, agente de saúde, é nessa hora que você precisa mais dele. Então a gente fez previsão até de retirada de férias, se aqui tivesse, plantão 24 horas, finais de semana. A gente está dando uma demonstração para a sociedade a importância da vida de uma pessoa. Né? Então, se você olhar no texto legal, por exemplo, constitucional, se houver conflito, né, entre um artigo e outro, e ambos pertencem à Constituição, o que se sobrepõe? A vida. Então, a vida ela é soberana, ela dita essas coisas. Então, os médicos são os que mais se aproximam, neste momento, da necessidade de dar uma boa orientação. É por isso que eles estão redobrando
e mudando também toda a sua rotina. A gente tem estimativas de que na casa transitam em dias, digamos, de muito movimento, especialmente as terças e quartas, algo em torno de 20 mil pessoas, com picos de até 30 mil pessoas. Obviamente, uma parte disso somos os funcionários, mas há também as pessoas que vêm para o lobby, para a advocacy, para se informar, para colaborar no processo de construção das políticas públicas. Isso ficou bastante restrito, né? A representação dos órgãos, acredito que apenas tirando os jornalistas credenciados, todos os demais credenciamentos estão suspensos, né? Todos os credenciamentos foram suspensos. Exceto os de jornalistas, porque Alguns do processo. Alguns jornalistas, não todos os que tinham aqui como credenciado, mas alguns, aqueles que estão aqui no comitê de imprensa, que acompanham o nosso dia a dia, eles são fundamentais. E eu quero ajudar nesse processo de esclarecimento. Fazer um registro do comportamento deles. Todas as mudanças que a gente propõe, eles estão juntos, porque o papel da mídia divulgar essa informação. Eles têm que contribuir, é papel institucional de quem é jornalista como você, como nosso órgão de comunicação, as empresas que não são da casa, mas as que estão vivendo o nosso dia a dia, que são veículos de comunicação importantes, para que eles sejam agentes de mudança de comportamento. Então, a excepcionalidade se dá como? Se dá para eles, pelo papel importante que eles têm diante da sociedade. As pessoas que precisam entrar para funcionar a casa, então vamos dar exemplo, aí eu preciso fazer entrega de um material, eu preciso fazer entrega de um material alimentar, e aí a gente delegou ao Sérgio, que é o diretor-geral, que tem que estar medindo essa entrada, porque ele é responsável pelo funcionamento da casa. E as demais autorizações foram todas canceladas. Foram canceladas e a gente vai estar agora em abril apresentando um novo sistema. Quando começar a cadastrar, nós já vamos cadastrar por um sistema digital. Nós vamos gerar um QR Code, vai ser toda uma mudança comportamental. E aí depois eu explico para você o passo a passo, que também a casa já está pronta e adequada para dizer, aquela pessoa que está chegando como convidada de uma palestra, já recebeu lá o seu QR Code, como você recebe para você viajar. Então ele vai lá escanear esse QR Code e vai dizer assim, ó, entre pela entrada 3. Nós vamos começar a medir até o fluxo de pessoas. As crises, além de oportunidades de aprendizado, acabam se convertendo também em momentos em que a gente acelera processos de inovação, né? Mas é isso, toda crise traz para a gente um olhar, porque a rotina é o algoz de qualquer modernidade, porque você se acostuma a ela, então você vai e volta naquele olhar. Quando você tem uma crise, óbvio que ninguém quer essa crise, mas o resultado é que essa crise faz a gente repensar de que forma você pode trabalhar para adequar aquela situação e, aproveitando esse ensejo, modernizar alguns passos. Não tem mais sentido esse movimento de vir aqui pedir uma credencial se nós temos dispositivos eletrônicos para isso, né? Ou seja, a casa, e acredito que isso vale não só para a Câmara, mas acho que vai valer para o Brasil ao fim e ao cabo, não vai ser a mesma depois desse processo, né? A gente vai aproveitar esses momentos de dificuldade para transformá-los em soluções, saídas para o que a gente precisa fazer para termos até uma relação melhor da sociedade com a Câmara. Eu posso te dizer que não vai ser só a Câmara, não. Eu acho que, olhando de uma forma holística, Lincoln, e aí isso é inerente ao olhar da mulher, né, da mãe, da avó, é uma coisa que você tem que olhar holisticamente dentro dessa crise, o que você pode melhorar na sua vida. Será que eu estou fazendo bem eu gastar tanto tempo, tanta energia com uma polarização? Será que eu estou olhando a rotina do meu filho? Quando a gente olha para um Brasil com índice tão alto de suicídio infantil, né? Será que eu estou tendo uma oportunidade? Eu hoje estava vendo a imagem da minha neta que tem 5 anos. Primeira aula dela com ensino à distância que a escola colocou. E eu olhava aquela professora, tadinha, desesperada, porque a curiosidade dela, imagino dos outros, muito grande. Mas olha a possibilidade da minha filha acompanhar o aprendizado, já que ela está no teletrabalho. Então você olha também holisticamente para os idosos, porque está atingindo muito mais aos idosos. E você tem um olhar terno para aqueles que
fizeram você nascer, que fizeram você chegar até aqui com seus valores. Eu acho que também a crise não é só o olhar institucional, é a oportunidade que cada um de nós, que está tendo a oportunidade de ficar em casa por revezamento ou por isolamento, olhar a nossa rotina e será que eu posso também melhorar a minha rotina, a minha qualidade de vida? Eu não sei, essa madrugada particularmente eu fiquei pensando muito nisso. Se toda crise tem um lado bom, que na institucionalidade a gente possa ter ferramentas para melhorar a qualidade do nosso trabalho, que seja menos braçal e mais mental. Perfeito. E se eu olhar isoladamente como pessoa, que essa crise possa trazer de nós, para nós, mais humanidade, mais percepção da importância de um abraço, da importância de estar em casa e ouvir um pouco os idosos, porque eu tenho que proteger esses idosos. Imagina, você pega, eu vi ontem, eu dou um exemplo prático, eu estava conversando com a filha de um amigo meu e ela, adolescente, você sabe que toda adolescente nós já fomos, nós somos super-homens, super-mulheres, né? E elas assim, achavam que podia ir para shopping, para isso. Rio de Janeiro está um problema muito grande, eu sou do Rio, como você falou. E de repente eu liguei para a filha dessa amiga minha e disse assim, olha, eu estou fazendo uma ligação para pedir a você para tomar conta deles, eu estou muito preocupada com eles. Mudou o comportamento. Já não tinha rebeldia, já tinha o medo, o cuidado. Então eu vejo, Lincoln, tudo com uma grande oportunidade. Sem dúvida. Bom, já fica aqui o convite para que, à medida que a gente avance de medidas que são temporárias para medidas provisórias, resultado desse aprendizado, resultado desse teste a que todos nós estamos nos submetendo, a gente tenha anunciado aqui as novas medidas, a nova forma de trabalhar, as inovações decorrentes desse quadro. Para terminar, esclarecer para quem está nos acompanhando que a gente tem um conjunto de medidas, né, desde resolução tomada pelo plenário, ato da mesa tomada pelos senhores 7 membros, senhores e senhoras, 7 membros da mesa, ato do presidente, atos da primeira secretaria, capitaneada pela senhora, portarias do diretor-geral. Temos todo esse conjunto, no caso das portarias, inclusive já foram 2, algo mais, assim, constante atenção, algo mais pode sair nos próximos dias, de acordo com a necessidade, de acordo com o que se apresente, porque algumas medidas, a expectativa é que elas já surtam resultado, né, tenham resultado e a gente não precise radicalizar. Mas o processo é constante, a qualquer momento a gente pode ter mais medidas. Né? Com certeza, Lincoln, e eu acho muito importante reforçar alguns aspectos. Nós tomamos essas medidas que são as necessárias para de imediato proteger a vida. Mas nós vamos estar tomando outras com mudança de rotina. Por exemplo, quando a gente pensa aqui no setor de comunicação, a gente vai inserir dentro da programação programas explicativos para ajudar as famílias. Já é parte do esforço. Já é parte do esforço, né? Eu quero ressaltar e chamar atenção e tranquilizar aos funcionários dessa casa, sejam terceirizados ou não, e principalmente os terceirizados. Eles estão garantidos na sua relação de emprego. Eles não estão sendo afastados, as empresas não poderão afastá-los por conta do isolamento, porque isso é um temor que gera. Quando você olha para restaurante e você vê o garçom perdendo o emprego, você vê setores de beleza fechando as portas. Então, na Câmara, nós não estamos mandando embora, mas essa liberdade e essa oportunidade traz para ele uma grande responsabilidade, que ele seja exemplo de não estarem em lugares de grande concentração. E por falar em exemplo, eu acho que é isso que a Câmara busca em última instância, né? Porque ela mantém, digamos, essa condição do pai de família, trabalhador terceirizado aqui, continuar com a tranquilidade que permanece com o seu emprego, mas acho que inspira em todos nós mantermos, por exemplo, a nossa diarista não indo, mas recebendo, o consumo no comércio local, que é aquele que mais sofre nessas condições. Nossa, perfeito. E, inclusive, o próprio Legislativo dando exemplo para o Executivo de que uma política pública de atenção aos mais necessitados, que já tem sido cobrada por muitos líderes, também seja elaborada nesse sentido. Né? Eu vou fazer um gancho no que você falou, que é de suma importância. Mudança de comportamento. Se eu tenho que evitar sair para tão longe, que eu olhe para o meu comércio local, eu já estou ajudando o microempreendedor, por exemplo, a empresa de bairro, né? Já é uma grande oportunidade de não demitir. Segundo, o parlamento está aqui para repensar e quebrar alguns paradigmas. Por exemplo, nós temos dificuldade, não é só do Brasil, mas do mundo inteiro de respirador. Então, eu não posso ficar esperando, por exemplo, um protocolo da Anvisa
para a aprovação de um respirador que já é adotado em países com organismos internacionais reconhecidos. Nós fizemos ontem a proibição de exportação desses insumos. Então, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, enfim, o Congresso, ele está ao lado do Executivo e do Judiciário enquanto governo para dar e apoiar as ferramentas necessárias para evitar o maior estrago. Então, a gente tem que ter um olhar mais solidário. E eu queria até terminar vendo uma coisa que passou ontem, não sei se você viu, Lincoln. Eu vi vários artistas, porque você tem lá no exterior, casas de show fechada, eles estão fazendo programas doando. O que eu tenho para doar para o outro? Então, você imagina quem tá em casa em que quarentena. Se minha filha está em casa e ela lida bem com a internet, ela pode adotar, por exemplo, um idoso e ajudar esse idoso a fazer compra de forma remota. Eu vi mutirão de contadores de histórias na internet para entreter as crianças que estão em casa. Eu ontem vi uma mulher, Lincoln, que cantava ópera, abrir sua janela de repente e entoar um canto para alegrar os vizinhos que ela não sabe nem quem são. Então, todos nós podemos dar um pouquinho de nós. Dúvida. Então, além do isolamento, a mensagem que eu queria passar era a mensagem da solidariedade, da corrente do bem. Eu acho que essas crises trazem essa reflexão. Deputada Soraya Santos, primeira secretária da Câmara, muitíssimo obrigado por trazer essas mensagens de otimismo e principalmente as informações sobre tudo que está sendo feito no âmbito da Câmara, da porta para dentro e da porta para fora, para ajudar no enfrentamento da pandemia de coronavírus. Muito obrigado. A gente vai se encontrar muito nos próximos dias, porque sei que os membros da mesa diretora têm o compromisso de permanecerem em estado de vigilância aqui na casa para ajudar nas medidas que precisam ser tomadas e nós, jornalistas, para divulgarmos as medidas e as informações que forem necessárias. Muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade. Você continue conosco durante toda a nossa programação. Persevera o nosso esforço de levar para você informação de qualidade sobre a pandemia de coronavírus, especialmente, mas também sobre tudo mais que é discutido aqui na casa de todos os brasileiros. Até mais.